Boa noite a todos. Boa noite. É uma satisfação, estamos aqui na casa dos meus irmãos mais uma vez. Antes de darmos início à nossa palestra propriamente dita, eu gostaria de saber quem está na casa pela primeira vez. Aqui. Senhora, seu nome? Célia, seja muito bem. Célia aí? Sérgio. Célia e Sérgio, aqui uma página assim aqui. Mais alguém? Opa, lá no meu amigo lá. É a segunda vez. Segunda vez? Bem, seja bem-vindo. Mais alto. Rafaela é meio tímida, né? Seja muito bem-vinda. Mais alguém? Bom, os demais continuam também sendo muito bem-vindos, né? Gostaria de fazer um pedido à questão do celular, né? O ideal seria desligar, né? Mas se de todo não for possível, pelo menos colocar no silencioso, já que nos dispusemos a passar essa hora ligados em outra coisa, né? Bom, então para darmos início, vamos nos harmonizar chamando a nossa companheira Ana Lúcia para fazer a leitura da página inicial. Esqueci, né? Dar uma boa noite aqui para os nossos amigos do Facebook e do Instagram. Né? Boa noite. Espiritismo e liberdade. É indispensável que o Espiritismo, na função de consolador prometido pelo Cristo de Deus, venha aos homens, sobretudo, para liberá-los da treva do espírito. Que emancipação, porém, será essa? Surpreenderíamos, acaso, a nova revelação, procedendo à maneira de um louco que dinamitasse um cais antigo à frente do mar, sem edificar antes um cais novo que o substituísse? Claro que os princípios espíritas acatam os diques de natureza moral construídos pelas tradições nobres do mundo, destinados à segurança da alma. Contudo, lhes observe a vulnerabilidade do fundo. Vulnerabilidade essa sempre suscetível de favorecer os mais fortes contra os mais fracos e de apoiar os astutos em prejuízo dos simples de coração. Embora isso levantam barreiras de proteção muito mais sólidas a benefício das criaturas, porquanto nos esculpem do próprio ser a responsabilidade de sentir e pensar, falar e agir diante da vida. Ninguém se iluda quanto à independência instalada pela doutrina espírita nos recessos de cada um de nós, sempre que nos criamos no falso direito de praticar inconveniências em regime de impunidade. Muito mais que os preconceitos e tabus instituídos pelos homens como frágeis recursos de preservação dos valores espirituais na Terra, o Espiritismo cristão nos entrega dispositivos muito mais seguros e sensatos na garantia da própria defesa, de vez que não nos acena com céus ou infernos exteriores, mas ao revés disso, nos faz reconhecer que o céu ou o inferno são criações nossas funcionando indiscutivelmente em nós mesmos. Enfim, para não nos alongarmos em teorização excessiva, observemos tão somente que o espírito é livre, não para realizar indiscriminadamente tudo quanto deseja, e sim para fazer aquilo que deve. Emmanuel, do livro Doutrina de Luz, por Francisco Cândido Xavier. Bem, meus amigos, vamos então agora fazermos a nossa prece inicial. Vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus, aos nossos anjos guardiães, aos amigos espirituais, trabalhadores da Seara de Jesus, principalmente aquela espiritualidade que já está presente na casa desde cedo, preparando essa ambiência para que, a partir de agora, pudéssemos estar mais ligados na espiritualidade maior.
queremos nesse instante em que fazemos as nossas preces, Pai, pedir por todos aqueles que sofrem, principalmente pelos nossos irmãos do Sul que atravessaram agora momentos difíceis. Tenha misericórdia de todos eles, Pai, benevolência para com as vicissitudes que eles estão atravessando nesse momento. Queremos também, Pai, pedir por todos aqueles que se encontram nos leitos dos hospitais, por aqueles que estão encarcerados, por aqueles que estão dormindo embaixo das pontes, ao relento, ao frio, por aqueles que não têm quem reze por eles, que ore por eles, enfim, Pai, por todos os teus filhos, nós te pedimos. Mas também pedimos, em especial pela nossa companheira Lúcia, que fará o estudo da noite de hoje, que ela possa ser intuída, que ela possa ser protegida nas palavras que nos dirá, e temos a certeza que será de muito proveito para todos nós. E todas as famílias aqui presentes e representadas também, que recebam, Pai, a tua bênção. Saibam todos que aqui estão presentes e durante a nossa palestra verdadeiras curas acontecem. Agora é importante que nos mantenhamos ligados no que a palestrante estará dizendo para nós na noite de hoje. Seja conosco, Pai, hoje, sempre, para sempre, que assim seja, graças a Deus. Então vamos trazer a nossa companheira do Centro de Alabama, né? Lúcia Amaral, que vai nos trazer o tema Liberdade e Livre-Arbítrio. Seja muito bem-vinda à nossa casa uma vez mais, Lúcia, e que o Mestre Jesus esteja presente em suas palavras. Boa noite a todos. Que Deus possa nos abençoar, que Jesus nessa noite possa nos alimentar com a sua energia de paz, de serenidade, nos dando tranquilidade, para que possamos receber dele tudo aquilo que ele traz para nós todas as horas, principalmente hoje, né? Que acalme os nossos corações, as nossas preocupações, nos dando serenidade para viver nessa vida com livre-arbítrio e liberdade. Então é o tema que vamos abordar esta noite. Se eu ficar atrapalhada, ninguém liga não, tá? Porque eu sou da antiga, então isso aqui é meio... eu tenho que travar, né? Então nosso tema já está lá, livre-arbítrio e liberdade. Arbítrio significa decisão, determinação, né? Está lá no dicionário. Decisão, determinação, ou seja, a faculdade que temos de decidir. E liberdade tem uma correlação com o livre-arbítrio, que é uma necessidade nossa, é uma necessidade do ser. E a gente diz que o significado da palavra liberdade, ele é indispensável para a nossa necessidade espiritual e até mesmo física. É uma necessidade do ser, a liberdade. Basta a gente ir observando que a criança, quando ela nasce, ela já expressa essa liberdade, né? Ela pequenininha, na hora que nasce, está deitadinha lá, algumas horas ela dá uma viradinha, algumas horas depois ela senta. A gente fala assim, algumas horas depois ela senta, porque agora está tão acelerado o nascimento, o desenvolvimento, a evolução, né, da criança quando nasce, né? A criança sentava com 6 meses, andava com 1 ano e meio, agora, né? Enfim, e a gente vai observando que, por uma questão de necessidade do espírito, aquela criança rapidinho ela anda. Rapidinho ela sente a necessidade de se movimentar e com liberdade. A gente pode até estimular, né? Mas a necessidade é dela, que está contida em quê? Em seu espírito.
nós também, quando jovens, né, que necessidade de liberdade. Né? A gente quer enfrentar o mundo, enfrenta a família, enfrenta uma porção de coisa para expressar a liberdade, para ir em busca da liberdade, porque isso está entranhado em nós. E às vezes a gente diz assim, nossa, mas o jovem é tão impetuoso, ele quer viver tudo, não tem experiência. Está certo. É a necessidade do Espírito de sair, de voar. Fomos criados por Deus, simples e ignorantes, mas com essa necessidade para que pudéssemos evoluir. Então, a liberdade é uma necessidade nossa. Eu costumo até dizer que a palavra liberdade é sinônimo, não é sinônimo, mas a gente lembra assim exuberância, né? Porque é uma grandeza, é o maior presente de Deus, né? Dado a nós, enquanto espíritos a caminho da evolução. Como evoluiríamos se não tivesse em nós esse ímpeto, essa necessidade de liberdade, que nada mais é do que ação, necessidade de ação, de sair, de se locomover, de crescer. Tudo está em processo, né? Tudo que está nesse mundo, em todos os mundos, é um processo de quê? De progresso, de evolução, né? Então, nós vamos aí, vendo aí na questão do livro dos Espíritos, questão 843, bem, ali a gente já viu que é arbítrio, que é determinação, é vontade, a faculdade, essa coisa a gente já falou. Olha aí, na questão 843 do livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos, tem o homem livre-arbítrio de seus atos? Olha que eles respondem, pois que tem liberdade de pensar, tem igualmente de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Quem pode deter os nossos pensamentos? Somos livres ou não somos? Para pensar, somos. Aí vem a responsabilidade, como os Espíritos dizem. Se temos liberdade para pensar, temos liberdade para realizar, né? A gente vai mais na frente falar disso aí, que é muito interessante, né? Por isso mesmo, Jesus vem também fechando aí a doutrina espírita, o Evangelho à luz da doutrina, faz um fechamento perfeito, né? Portanto, por isso Jesus diz assim, dá conta da tua administração. Pois que tem liberdade de pensar, tem igualmente de obrar. Aí vem Jesus e diz, sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Aí vai lá Jesus no seu Evangelho e diz assim, dá conta da tua administração. Ou seja, dá conta da tua vida, administra a sua vida. Obra em ti. E às vezes a gente fica meio que assim na dúvida, né? Porque quando Jesus fala dá conta da tua administração, ele amorosamente, ele tá dizendo assim, ó, cuida da tua vida, a tua vida pertence a você, cabe a você decidir, cabe a você fazer as escolhas, mas cuide de si. E às vezes a gente esquece um pouco da gente. Ou a gente quer que alguém cuide de nós, da nossa vida, que às vezes a gente faz isso, né? Ou às vezes a gente se esquece, cuida muito do outro, normal cuidar de quem a gente ama, de quem a gente não ama, de quem precisa, né? Mas é fundamental, porque a proposta de Jesus é um compromisso individual que temos conosco. Dá conta da tua vidinha, te cuida com carinho, te ama. E quando ele diz amar a si mesmo, é mais uma vez reafirmando o cuidado da administração. Livre-arbítrio tem correlação com liberdade. O que é a liberdade? Leon Denis vai dizer assim, olha, liberdade, está só um bocadinho assim, liberdade é o poder. É a decisão de exercer a vontade. Olha como é que ele fala, é o poder. Nós podemos, nós somos livres, nós podemos tomar conta da nossa vida. Jesus já afirmou isso porque sabia e sabe que nós temos condição. E Leon Denis vai lá dizer, ó,
Poder é o poder que tem o cidadão de exercer sua vontade. Ou seja, é o poder que tem o cidadão, que tem o indivíduo. É o poder individual de exercer a sua vontade. Então, somos responsáveis por aquilo que decidimos. Se quisermos acomodar, jogar o cuidado para outra pessoa, a responsabilidade é nossa. Porque ainda temos que dar conta da nossa vida. Para Deus? Não. Para nós mesmos, para a nossa consciência. Porque é o que Deus espera, que sejamos melhores. Oi, Thaís. Oi, Adriano. Meus amigos, a gente que também vieram. Muito feliz. Agora que eu desculpa interromper, mas a gente sempre fica alegre quando vê a vista no amigo, né? Não desmerecendo a presença de todos, é porque eu estava na expectativa. Enfim. Então, olha lá, a outra, o que é liberdade? Segundo, o grau de independência legítimo. A gente pode alcançar essa situação, liberdade, grau de independência legítimo, verdadeiro. E Joana de Ângeles diz assim, ó, mais à frente, aí Joana de Ângeles diz assim, ó, a liberdade, porém, é aquela que nasce na consciência reta, adquirida no bem, que abre as portas para a paz. A liberdade é aquela que nasce na consciência reta, adquirida. Aí a gente vai entendendo. Na verdade, né? A liberdade é aquela que nasce da consciência reta, é que nasce da verdade. Porque Jesus diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha Jesus falando de liberdade. Então, na verdade, a liberdade a qual Jesus fala, ela está condicionada ao conhecimento. Não é o conhecimento de ser um cultura ambulante, não. Mas é o conhecimento de si mesmo. Como que a gente vai administrar uma situação se a gente não tem conhecimento? Para reafirmar isso, ele diz assim, porque abre as portas para a paz. Quando eu tomo liberdade com conhecimento, com responsabilidade, eu sigo tranquila. Eu tenho confiança. Que nada mais é do que a serenidade que vai me propiciar a paz. Então, a consciência adquirida, na verdade, é a liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Palavras de Jesus. A gente vai observando que a todo momento Jesus nos incentiva a crescer, a crer em nós, a nos amarmos mais. O mundo precisa de paz, mas somos nós. O mundo somos nós. Instrumentos da paz somos nós. Às vezes a gente reclama, mas o mundo não tem paz. Mas eu estou aqui, será que eu estou fazendo a minha parte? Me deixe em paz. Eu já estou dizendo que eu não tenho paz, às vezes por uma coisa tão pequenininha. Mas nós somos assim. Mas ainda somos infantis, um pouco infantis em questões espirituais. E Jesus compreende. Por isso as suas lições a todo momento, por isso que nós lemos, relemos, independente de ser espírita, de ser católico, de ser evangélico, a mensagem do Cristo é única. E nós conhecemos a mensagem do Cristo. E nós ainda estamos tentando segui-lo, compreender. Tem muita coisa que a gente não compreende. Tem muita coisa que a gente compreende, mas a gente esquece. Tem coisa que a gente compreende, que a gente não esquece. Mas a gente tem dificuldade devido às nossas imperfeições, devido às nossas lutas íntimas, devido ao nosso passado ainda comprometido com tantos equívocos. Somos assim. Somos espíritos a caminho da luz. Isso que é fundamental, como diz Emmanuel. E estamos aqui porque estamos a caminho da luz. Quando a gente busca a mensagem do Cristo, a gente está caminhando, a gente está querendo chegar mais perto da luz o mais rápido possível. E na questão 825 do Livro dos Espíritos, olha lá. A pergunta é, haverá no mundo, haverá, haverá, não, desculpa.
Haverá no mundo posições em que o homem pode jactar-se de absoluta liberdade, ou seja, haverá no mundo posições em que o homem pode se gabar de absoluta liberdade? O que eles respondem? Não. Não, porque todos precisais uns dos outros. A gente diz assim, eu sou livre, nada me impede de viver. Problema de cada um. Mas 100% livres não somos. Olha a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, dizendo assim, nos chamando à fraternidade, dizendo que somos irmãos. Não somos livres que dependemos uns dos outros. Aí tem gente que diz assim, eu não preciso de ninguém para viver. Talvez em alguma ocasião eu também já tenha falado isso. Não me lembro, mas é bem provável ter feito do jeito que eu sou. E a gente vai entendendo que a gente precisa sim. Eu só preciso da minha família. Que nada. Eu preciso do médico, não tem médico na família. Eu preciso do alimento. Quem plantou o alimento, quem cultivou, quem... E aí? Não somos sozinhos. Precisamos uns dos outros, sim. Cada um na sua função. Cada um se situando no mundo em que precisa, na posição que necessita, que pediu, que mereceu, enfim. Mas precisam uns dos outros. E quer ver essa frase? Fica bem fechadinho o Evangelho de Jesus, com as lições de Jesus. Jesus convocou os 12. Jesus tinha necessidade, ele precisava de 12 para fazer o que ele fez? Não. Jesus sozinho, ele faria o que ele fez. É ou não é? O poder que ele tinha, a perfeição de espírito perfeito, quando disse que eu e Deus somos um. Mas ele convocou os 12 para quê? Para mostrar para nós que precisávamos de conviver. Precisávamos uns dos outros. A doutrina espírita era toda fechadinha, né, com o Evangelho. A gente não vê nada fora, né? É filosofia, é ciência, mas essa questão religiosa, digamos assim, né? A gente diz que não é, mas é perfeita, né? Fecha com a proposta de Jesus, com o Consolador prometido por Jesus. Então Jesus não precisava. E outra coisa, outra observação que a gente faz aí, quando a gente faz referência aos 12 discípulos, todos muito imperfeitos, todos problemáticos, assim como nós. Nós às vezes não queremos ficar perto de uma pessoa, fulano me incomoda, fulano é chato, fulano é isso, fulano. Jesus convocou os 12. Ele não escolheu os melhores, ele escolheu os de boa vontade, já diz o Evangelho. Mas, todos imperfeitos, todos com seus defeitos. O Judas, né, a personalidade do Judas, ele tinha dificuldade em lidar consigo mesmo. Ele se traía. Mas estava lá. Pedro era aquele homem que cuidava da família, trabalhador, cuidava dos afazeres, mas era um homem bruto muitas vezes, né? Não tinha sutileza de comportamento. Cético, descrente. Ele questionou até Jesus, assim que Jesus apareceu pela primeira vez em Cafarnaum, aquela multidão acompanhando Jesus, porque Jesus avisou que naquele sábado falaria em Cafarnaum, e que ele viera para os necessitados, os sofredores. Nunca ninguém houvera se preocupado com os sofredores, com os doentes. E naquela manhã de sábado, ele disse que ele falaria no monte de Cafarnaum. E quando Pedro viu aquela multidão, crianças, velhos, doentes, cegos, naquela estrada empoeirada, já na madrugada, caminhando em direção àquele monte, ele não entendeu porquê, mas ele seguiu. Primeiro, de imediato, ele disse, eu não vou, por certo, é mais um mistificador, né? Brincando com a ignorância desse povo. E ele seguia questionando Jesus, achando que Jesus era um mistificador. Era um homem que não acreditou de imediato nem em Jesus, mas estava lá. Fez parte da bancada dos 12, da cadeira dos 12, digamos assim. E tantos outros, cada um com a sua personalidade. O Bartolomeu, assim como nós temos, contra o Evangelho, que era o mais triste de todos. Chorava muito,
questionava tudo, questionava Deus, a bondade de Deus. E Jesus, pacientemente, Bartolomeu, não fica triste. Ele, Senhor, mas é tão ruim quando a gente perde um ente querido, fazendo referência aos pais que não estavam mais ali, no corpo físico. E Jesus diz assim, mas ninguém perde ninguém. Todos retornam à casa do Pai. Tinha sempre Jesus uma palavra de conforto e estava ali, junto de Jesus. E assim todos os outros que a gente não vai relatar, assim como nós. Por isso, se desentendiam entre eles e Jesus reunia todos e conversava, e eles se reconciliavam. E foram os 12 que fizeram, deixaram aí, né? A história. Temos história por causa dos 12 também. Não foi por nada que Jesus... Aliás, nada foi por nada, né? Que Jesus fez aqui. Então, a nossa liberdade não é 100%. Porque temos que conviver, temos que compartilhar, temos que acatar a decisão, compartilhar a decisão, ouvir opiniões. Esta é o nosso presente. E a gente, olha ali, quando fala em liberdade, nós somos responsáveis. Nós temos liberdade, mas temos responsabilidade. E a gente apresenta ali a liberdade das nossas escolhas. Aí está escrito assim, as nossas escolhas estão atreladas ao nosso livre-arbítrio de pensar o que quisermos para a nossa vida. Olha a responsabilidade. Você podia só um bocadinho, apagar só essa luzinha daqui um pouquinho, só. É difícil, né? Só para a gente dar uma visualizada naquela imagem, eu queria só... Isso, ai que bom, só. Se a gente puder dar uma paradinha, de um minutinho, um segundinho, naquela imagem ali a gente vê uma bifurcação, né? São 2 caminhos. Se cada um de nós puder se colocar ali, onde está aquele homem, e a gente pensar assim, quantas vezes já paramos para fazer escolha e tivemos incerteza? Se para a direita ou se para a esquerda? À direita a gente vê um caminho bonito, até o céu é mais claro, lá é mais claro, grama, árvores. É o caminho do bem, é o caminho dos acertos. E a gente vê do lado de cá uma estrada toda esburacada, ou de pedra, não sei, a grama toda ruída, árvores secas, talvez vocês não vejam, mas eu visualizei quando estava no meu computador. Árvores secas do lado de cá. São os 2 caminhos. Quantas vezes nós já paramos neste ponto aí? Eu vou para lá ou vou para cá? O que escolher? Ainda vivemos isso no nosso dia a dia. Coisas aparentemente banal, coisas sérias. Quantas vezes nos colocamos nesse caminho? Quantas escolhas também já fizemos e ainda temos que fazer? Quantos equívocos? Às vezes escolhemos o caminho das pedras. E a gente pode trazer essa imagem para várias situações. Né? O caminho das pedras muitas vezes significa as dificuldades, que às vezes não queremos ter responsabilidade em escolher, ou queremos ter sim, mas não temos maturidade, achamos que aquele caminho vai dar certo. Também temos isso, queremos o caminho das facilidades, escolhemos também. Às vezes também que achamos que o percurso vai ser menor e a gente se dá mal. O caminho que escolhemos muitas vezes, em todas as circunstâncias, em termos de filhos, muitas vezes, né, privamos os nossos filhos. Os nossos filhos muitas vezes escolhem os caminhos equivocados, que ainda são novos, como nós já escolhemos, mas o bom disso tudo é saber que temos a misericórdia, a bondade de Deus, que é um Pai amoroso, que não castiga ninguém, que não pune, que muito pelo contrário, nos ensina. Quando nos equivocarmos, a gente vai ter que voltar e refazer. Vamos perder um pouco mais de tempo? Vamos.
nós vamos aprender mais também. Às vezes erramos até de propósito. Né? Quando estamos mais jovens, então, a gente vê o mundo de uma outra maneira, sem a vivência dessa existência, apesar de que tem jovens que já traz essa maturidade, né? Emocional, espiritual, intelectual, enfim. E às vezes tem mais maturidade do que, né, o mais velho, cronologicamente falando, mas ainda equivocamos. Parar no caminho é importante para pensar. Razão ou desrazão? Parar no caminho é importante para pensar, mas ficar parado não. Fomos criados para movimentar forças, decisões e determinação. Então, fazer escolhas é muito difícil. É fácil? É fácil, não. É muito fácil falar. Escolher não é fácil. Quando se trata de amor, então, nossa. Estou falando mesmo, amor conjugal. É difícil. É difícil você escolher ficar num relacionamento. É difícil. Mas a gente também, José Raul Teixeira fala muito disso, a gente também precisa pensar muito nos relacionamentos que escolhemos. Pensando muitas vezes já não dá certo. E muitas vezes nos equivocamos sim. Escolhemos, eu sei que não dá certo, mas eu sou perfeito. E a gente vai, não tem problema nenhum. Só que às vezes a gente não tem muita responsabilidade. Mas a gente às vezes tem a oportunidade de chegar lá na frente e refazer esse caminho. Estamos aqui justamente para isso. Né? Não para ficar caídos, mas para levantarmos sempre que caímos. É muito interessante isso, né? É importante pensar que a nossa vida está amarrada às escolhas que fizermos. Precisamos tomar a decisão de escolher o melhor para nós. Dá conta da tua administração, dá conta da tua vida, cuida da tua vida da melhor forma possível. Ninguém, o outro, não vai saber o que você precisa, por mais que o outro te ame e te conheça. Uma mãe, por mais que ame o filho, por mais que conheça, mas tem anseios que só ele sabe. Tem cuidados, a mãe cuida veladamente da vida, mas tem cuidados que só depende dele. Então, por isso, a recomendação de Jesus. A recomendação de Jesus não vem para os maduros, não. A recomendação de Jesus vem para as crianças. Se desde criança começarmos a incutir, meu filhinho, dá conta da sua administração, cuida da sua vidinha, cuida das suas coisinhas, cuida de tudo que é bom para você, porque tudo retorna para a gente. A gente vai ver mais à frente aí, olha lá, a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Vamos ter que escolher, vamos ter que colher o que plantarmos. Isso a gente sabe. Se a gente planta alegria, a gente come. Se a gente planta discórdia, a gente pode querer colher a paz. Às vezes a gente planta discórdia o tempo inteiro e a gente quer paz. Clama por paz. Né? Planta a discórdia, a fofoca, a desarmonia e quer harmonia. A gente planta a falta de cuidado com a saúde, na alimentação, nos exageros, nos excessos, de todo teor, de todos já esses. Isso não significa nos vícios. Nossos vícios são de todos já esses. Né? Vício da nossa pertinência, vício da nossa impaciência, das nossas ansiedades. Então, e a gente vai colher o quê? Então, a responsabilidade nossa. Plantar não é fácil. Também. Não, eu sou bonzinho, eu sei. Como pode uma pessoa tão boa estar sofrendo, estar colhendo? Mas quem sabe o que ela plantou na intenção? Às vezes, nem ela se conhece. Né? Sem contar que trazemos comprometimentos de existências anteriores também. Né? Então, plantar, a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Vamos ter que colher. E assim, eu até estava assistindo, creio que você já assistiu esse vídeo mesmo de José Raul Teixeira, ele falando, né, com relação aos filhos, que precisamos, principalmente, ensinar os filhos o valor
os valores espirituais, independente de religião. A essência, qual é a sua essência? A gente não precisa de estar numa igreja, de estar num templo religioso. Se a gente acredita nisso, a gente não perde a oportunidade. E a criança, você não precisa sentar com ela e estar passando aquela lição, olha isso. Uma palavrinha. Quando você pede ele pedir desculpas, ele já compreende que ele tem que pensar no outro. Quando você pede para ele agradecer, ele entende que ele tem que ser grato ao outro. Já vai desenvolvendo esse sentimento. Porque às vezes a gente pensa, não, eu vou ensinar meu filho para ele ser educado. A gente tem que ensinar assim para ser educado. Educação do espírito. Porque ali naquele ser pequenino existe uma alma sedenta de luz, de esclarecimento, de equilíbrio. Quando a gente vê uma criança pirracenta, chorando muito, fazendo birra, respondona, essa criança tem um temperamento, ela não tem não, ela não tem educação mesmo. Porque tem temperamento, ser genioso, vai ser, sim. Mas se tiver educação, vai saber administrar, vai aprendendo. Vai aprendendo, né? A gente sabe disso. Infelizmente, a gente aprende bem depois ao longo da vida. Mas essa é a nossa. E com a gente, enquanto adulto, não é diferente. Não é diferente. Eu até vim falando com a minha irmã no carro, que eu fiquei muito incomodada ontem, porque essa noite eu quase não dormi. Porque eu tive uma atitude que não é compatível com o que eu quero para mim, né, em termos de melhoria íntima. Eu fui antes a gente pagava na loteria até 6 horas, pelo menos lá em Araruama. E mudou para 5 horas, eu não sabia. 6 horas é outra coisa, eu não sei o que é. Mas fica aberto. E eu cheguei 5h03, mas eu não cheguei em cima da hora. Eu cheguei achando que eu poderia pagar até as 6. E o último dia era ontem. E eu fiquei fazendo até 1 hora na rua, olhei de longe e falei, vou deixar a fila diminuir, olha eu. Aí quando eu entrei, ela falou assim, olha, 3 minutos passou. Eu reclamei. Depois que eu reclamei, eu voltei para ela, falei, você me perdoou? Você me desculpa? Ela falou assim, a senhora foi delicada. E aquilo me doeu na alma. Eu falei, você me perdoa, você não merece. Sabe, a gente escorrega. Porque às vezes a pessoa vem aqui, a gente é imperfeito, mas a gente fica numa tristeza. Eu fiquei, para eu dormir à noite, foi difícil. Hoje, 5 horas da manhã, eu estava pagando, porque minha acorda 8, 9. Enfim, a gente vai aprendendo com os escorregões. Mas o que eu quero plantar, se eu permaneço nessa minha atitude? O que eu quero colher, aliás? Olha o que eu estou plantando. Voltei lá, e até vim falando com a minha irmã, amanhã eu vou voltar lá, que hoje eu vou cegar, ela não estava não. Eu vou voltar lá, que eu vou refazer a situação, porque cabe a mim. Não é porque eu quero ficar em paz comigo, não. É porque eu tenho o dever de olhar para aquela irmã e de entender que ela não tem nada com isso. Que eu tenho o dever de ser mais brando, de conviver com essas situações. São difíceis, são. Ninguém é santo. Eu vou dizer, mas eu não sou santo. Eu não sou não, nem quero ser, nem posso. Quanta pretensão, senão eu estaria aqui. Mas eu tenho o dever, conhecendo as lições de Jesus, de me vigiar mais. Tá? E muito interessante aqui, Leon Denis, mais uma vez, ele bota lá os fatores que nos impulsionam às escolhas: vontade, determinação e foco. Primeiramente, ele coloca vontade. Se eu não tenho vontade, não adianta ter determinação, não adianta ter foco. Né? As minhas escolhas, elas são movidas primeiramente pela minha vontade. E ele diz aqui, olha, a vontade é o maior de todas as potências. A sua ação é comparável a um imã. Pela vontade é que dirigimos os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, como a gente já falou, são insondáveis. Mas as nossas ações são visíveis. Se a gente puder caminhar pensamento e vontade, fica melhor, né? Se não tivermos também
uma determinação, um foco, onde eu quero chegar. Bem, eu tenho vontade de fazer isso, para quê, por quê, para quê? Determinação. Por que eu vou fazer? Para quê? A minha vontade é o que me situa enquanto espírito. É o que me diz se eu estou melhorando ou não. Mas vai depender das minhas ações, das minhas intenções, da minha vontade. É difícil, tudo muito difícil, mas nada impossível. Nós somos resistentes à mudança, somos, todos nós somos. Uns mais, outros menos, somos resistentes à mudança. Mas tudo muda. A gente está num mundo, atualmente, que a gente de vez em quando leva um susto. A gente vê, ouve muito, nossa mãe, então uma loucura esse mundo. Está tudo muito louco. Cada um escolhe uma coisa, cada um diz uma coisa. Liberdade, então ninguém... A gente ouve muito isso. Não dá para entender agora que o mundo está bom, quando está fervendo. Isso é sinônimo de mudança. Toda mudança precede de um certo alvoroço. Toda arrumação precede de um desarrumar. A gente forma uma gaveta, tem que tirar tudo e jogar para fora. A natureza, as nuvens estão pesadas, o céu está... dá aquele alvoroço de trovoada, a chuva, a tempestade, daqui a pouco tudo se harmoniza. É necessário. É necessário. A vontade é a maior de todas as potências. A sua ação é comparada a nenhuma. Pela vontade é que dirigimos nossos pensamentos. Emmanuel tem uma frase que ele fala: pensou, plasmou. Quando eu penso, eu já quase materializei. Por isso que eu penso e decido. Eu pensei em uma coisa que eu vou fazer isso. Eu já plasmei aquilo que eu pensei. Se eu escolhi, se eu fiz uma boa escolha, viva. Se eu não fiz, eu mais tarde vou ter que rever. É isso aí, é revendo que a gente vai reconstruindo, que a gente vai retomando. Querer também, diz Leon Denis, é poder. E ele diz mais à frente: o poder da vontade é ilimitado. Olha a bondade de Deus. Não existe limite. Eu posso tudo. Por isso que o apóstolo Paulo falou. Como é que ele diz? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, é escolha, é responsabilidade. Essa é a palavra do apóstolo Paulo. Nem tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu posso fazer o que eu quiser, mas a responsabilidade é minha. Então não convém que eu, mesmo eu podendo fazer, que eu faça. Mas nós somos contidos nisso, né? Nós nos respeitamos. Erramos porque faz parte do nosso crescimento. Né? Ruim é quando a gente erra de propósito. Ninguém erra querendo errar. Às vezes até erra por imaturidade. Vamos chamar a responsabilidade de maturidade. Às vezes a gente erra por imaturidade. Mas a imaturidade não é irresponsabilidade, não. É imaturidade. Então você não vê uma necessidade, uma responsabilidade, porque você não tem maturidade para alcançar. A gente às vezes não tem. Mas ninguém erra, ninguém busca caminhos errados de propósito. Né? Alguns que equivocam, mas retornam. E a gente, aí quase que finalizando, não sei até se eu estou um pouco adiantada, a gente vai nessas personalidades aí que exemplificaram as suas escolhas. Porque a gente volta a dizer, escolher não é fácil. André Luiz fala, quando você fizer uma escolha, pense 10 vezes. Quando estiver pensando em decidir, pense, repense. É quase a história da peneira, né? Vai ser bom para mim, vai ser bom para o outro, mas vai ser bom para nós? Eu vou acertar? Porque se a gente errar, a gente tem um objetivo, a gente teve vontade, teve determinação, teve foco, mas a gente teve a responsabilidade e o cuidado de refletir. Por quê? A
A escolha da gente ela não é boa quando ela é feita irrefletidamente. Às vezes somos impetuosos, tomamos decisões sérias sem pensar. Não podemos nunca. Nós tínhamos um pai, né, Neuza, que falava sempre assim: olha, no ardor da confusão, não tome decisão, né? Eu dizia: quando a coisa estiver fervendo muito, eu tenho que decidir. Não decida. Olha, ele vai agora. Sou eu. Vou respirar, meu Deus do céu. Agora falou? Então ele dizia: no calor da discussão, no calor da euforia, no calor do entusiasmo, não tome decisão. Repense, amadureça. E a gente tem mania de, eu vou resolver isso. E veio a cabeça, já estou decidindo. Ah não, comigo já está resolvido. Gente, e você demora tanto para resolver as coisas. Para com isso, deixa de ser lerdo. Às vezes, leva até fama de lerdo. O maduro, aquela pessoa que para pensar. Ele está ganhando tempo, não está perdendo. Nós temos mania de interpretar, né? A nossa interpretação é contrária. Quem está ganhando tempo, a gente acha que está perdendo. Quem é bom demais, a gente acha que é ruim, que é bobo. Não, tem bobo também, né? Mas tem bobo até bobo bom, bobo ruim. Não sei se deu para entender isso não, sabe? Mas a gente ainda confunde esses valores, confundimos muito. Então André Luiz fala: pense que toda escolha feita com maturidade, com responsabilidade, com paciência, com observância, ela vai ser boa. A gente trouxe aqueles 3 exemplos ali, todo mundo já sabe quem são essas criaturas. A gente não está dizendo que temos que escolher o que eles escolheram. Não. Temos que escolher aquilo que estiver ao nosso alcance, de melhor para nós, como diz André Luiz, e para o outro. Ou seja, para nós e para o nosso mundo. Nós temos ali o Gandhi, Mahatma Gandhi, que todo mundo conhece, né? Um advogado bem sucedido, nasceu na Inglaterra, se formou na Inglaterra e foi para a África do Sul. Ativista, né? Indiano. Chegando na África do Sul, quando ele viu a sofrência dos negros, ele abriu mão e foi lutar junto aos negros para a libertação da Índia. Ele fez a escolha. Abriu mão de ser um advogado bem-sucedido para lutar pela paz e conseguiu. Ele fez a escolha. Madre Teresa de Calcutá, também, nós conhecemos a história, era uma professora de classe média alta, bem respeitada, foi a Calcutá conhecer a cidade, encantada a cidade, mas de um lado a riqueza, a luxúria, do outro lado, quando ela conheceu o outro lado, a miséria, a dor, a lágrima, ela fez a escolha dela. Ela fez uma carta ao Papa pedindo permissão para ela ser cristã em outra área. Sabe o que é isso? Ser cristã em outra área. Alcançou o que é ser cristão, independente de rótulo religioso. Ela fez a escolha. Chico Xavier, né? Dissemos, podia ser um escritor também bem sucedido, rico, mas foi ser porta-voz aí do mundo espiritual, escrevendo livro, deixando lições inenarráveis para nós, imorredoras. São essas lições que ele traz do mundo espiritual, que norteiam a nossa vida enquanto espírita cristão. Quantos espíritos, quantas mensagens, quantas benesses passaram pelas mãos desse homem.
que abriu mão e fez a sua escolha. E a gente repete: que temos escolhido para nós? O que estamos escolhendo? O que eu quero fazer amanhã? A decisão que eu quero tomar amanhã vai ser bom para mim? Vai ser bom para o outro? Então eu vou. Não tenho muita certeza. Vou conversar com Deus. Com certeza Ele vai me orientar. José Raul Teixeira conta aqui. Ele fala assim, tem gente que quando fala de livre-arbítrio, voltando um pouquinho, né? Livre-arbítrio, liberdade. Ele diz assim, tem gente que pensa assim, se Deus não nos desse o livre-arbítrio, a gente não erraria, faria tudo certinho. Se Deus não nos desse a liberdade, a gente não erraria, faria tudo certinho. Aí ele mesmo conclui, bem, aí não seríamos nós agindo em nossa vida, seria Deus agindo sobre nós. Aí a gente pergunta, Deus age sobre nós? Agir é fazer. Deus faz por mim o que eu tenho que fazer? Não. Deus não age sobre nós, Deus é por nós. Por isso que Paulo, lá nos Romanos, eu acho que é capítulo 7, 19, 31, 7, 31, ele fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, Deus é por nós. Deus não age sobre nós. Deus nos orienta, Deus nos ouve, Deus nos guia, Deus nos fortalece. Deus está conosco a todo momento. Mas Ele não age sobre nós. A responsabilidade é nossa, a decisão é nossa. Vou entregar para Deus. Entrega não. A gente não pode entregar não. O que eu tenho que decidir, o que eu tenho que resolver, não é Deus não. Só Deus. Só Deus? Não, com Deus. Com Deus fica tudo mais fácil. Então, foram personagens que fizeram suas escolhas. Escolher é difícil. Foram personagens que sentiram dor físico, que a gente sabe da saúde frágil de Gandhi, de Madre Teresa, que dormia sentada, de Chico Xavier, que já nem dormia mais nos últimos tempos. Dor física. E a gente pensa, se não dói na alma, vamos que vamos lá. Né? Se não estiver doendo na alma, nós temos aquela paz prometida por Jesus. A minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo vos dá. Então, a nossa liberdade, as nossas escolhas estão atreladas à responsabilidade. O nosso amanhã, bom ou ruim, vai depender da escolha que fizermos hoje. Ruim ou bom. Somos livres. Somos livres. Né? Que possamos compreender isso e, finalmente, fazer a nossa escolha principal, que é escolher caminhar com Jesus. Esse grande libertador das almas. Liberdade com Cristo. Liberdade com Cristo. Esse que nos ama, esse que nos respeita, esse que não interfere em nossas escolhas. Ele caminhou com os 12 discípulos. Não interferiu na decisão de nenhum, respeitou as escolhas de todos. Um traiu, o outro vendeu, não foi? O outro negou. Quase todos o abandonaram, com exceção de João, que estava lá nos últimos momentos do Calvário com Maria, mas ele respeitou a escolha. A nossa escolha é com ele. Com ele, acho que fica mais fácil escolher. Que ele possa estar conosco em nossas decisões, de escolhas, né? De liberdade. Que vivamos a vida com alegria, com serenidade, na certeza de que o nosso Mestre caminha conosco. Jesus possa nos abençoar na noite de hoje. Obrigada a todos pela atenção.
Lúcia e parabenizar a todos pela escolha que fizeram de vir hoje aqui. Não é isso? Fizemos uma boa escolha, né? Temos a certeza que sim. E recebemos aí esse incentivo, né, para a gente cuidar um pouquinho melhor da nossa caminhada, né? E, como ela disse, escolhemos sempre com Jesus. Muito obrigado, Lúcia, leva o nosso abraço. Eu que agradeço. Tá? Daqui a pouquinho eu vou pedir a sua colaboração ainda antes de ir, para fazer a nossa prece de encerramento. Meus amigos, vamos então aos nossos avisos, né? O primeiro aviso é o agradecimento que nós queremos fazer das pessoas que fizeram as doações para as cestas básicas que foram entregues no sábado, né? Muito importante, nós, uma vez por mês, nós fazemos entrega a uma quantidade significativa de pessoas, né? E com a ajuda de todos conseguimos fechar essa entrega de cestas no sábado. Então, muito obrigado a todos aqueles que colaboraram e aqueles que não puderam colaborar, fiquem para a próxima vez. Não deixem de colaborar também. Queremos dizer que na sexta-feira teremos aqui a companheira Andréia e Valéria, que estarão falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Né? Na quarta-feira que vem, teremos a nossa amiga Grace Azambuja, falando perante as dificuldades cotidianas. Né? Lembrando ainda que temos pizza na cantina, né? O pessoal que descendo aí, a confraternização lá embaixo, pizza na cantina. Nós vamos então nos preparar para o passe. Na condução do passe teremos hoje nossa amiga Ana Lúcia, né? Teremos Carlos, Maria Aparecida, Eliana Fonseca, João Carlos, Rosileia e Sheila. Correto? Todo mundo? Então, Lúcia pode conduzir o seu pessoal. Quem vai conduzir o passe é Augusto, não é isso, Augusto? Queríamos lembrar as pessoas que o passe ele não é obrigatório. Mas há uma pessoa que conduz para o passe, porque a gente tem algumas prioridades aqui, né? As pessoas idosas, as pessoas que têm dificuldade de ambulação, etc. Então, pediríamos encarecidamente que permanecessem sentados e esperassem a pessoa que vai conduzi-lo ou conduzi-la para o passe. Tá bom? A gente fazer o negócio direitinho. Então, agradecemos uma vez mais a nossa companheira Lúcia, agradecemos a presença de todos e vamos pedir então a Lúcia que faça então, a nossa prece de encerramento para nós podermos dar início ao nosso passe. Amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, nesta casa, nesta ambiência tão harmoniosa e boa, sentindo as vibrações da espiritualidade nos envolvendo, nos aquecendo, nos alimentando a alma. Por isso, Senhor, somos gratos pela oportunidade da hora. Que o Teu amor infinito possa alcançar os nossos corações, acolhendo, Senhor, e atendendo, na medida do possível, das nossas necessidades, os nossos anseios, as nossas preocupações, mas principalmente, Senhor, a nossa saúde espiritual. Que ao sairmos daqui, possamos levar conosco essa paz que aqui sentimos, essas energias tonificantes, esse bafejo de paz que nos faz mais serenos. Fica conosco, Senhor. Alimenta, Senhor, o nosso coração de esperança e de certeza em dias melhores. Não desista de nós, porque estamos te acompanhando. Fica conosco, Senhor, mais uma vez, nos dê a sua mão, o teu braço, o teu abraço e o teu coração.
Por tantas bênçãos te agradecemos, mas principalmente pela sua presença em nós. Que assim seja. Graças a Deus.